Estamos ao vivo! Hoje é a nossa primeira live da série de lives sobre o e-book. Todas as quintas-feiras, às 21h30, nós teremos uma live, sempre para explicar, para dar dicas, para tirar dúvidas sobre o e-book, as atividades do e-book da semana seguinte. Então, como o e-book começa na segunda, hoje a gente vai falar das atividades a partir de segunda até sábado da semana que vem. Na próxima quinta, a gente vai falar de domingo até sábado e assim a gente vai fazendo durante 7 semanas, né? Ou até a Maria Rita nascer, que isso pode acontecer a qualquer momento. Não, a qualquer momento ainda não, mas é possível que ela nasça antes do e-book acabar, né? Então, a gente vai fazendo as lives até ela chegar. De repente, as últimas aí a gente já faz com ela aqui no colo. Isso aí. Boa noite, mãe. Ó, minha mãe entrou. Quem mais? Isso aí, pessoal. Tá. Tem muita coisa pra falar, tá? Muita coisa. Ó, tem gente que não está conseguindo comprar. Manda direct, tá? A gente teve hoje uma instabilidade no site. Eu acho que realmente teve uma grande demanda. Bastante gente comprou hoje. E muitas pessoas não conseguiram passar o cartão de crédito. O problema principal era o cartão de crédito. A gente entrou em contato com o PagSeguro. Eles disseram que o sistema estava normal. Algumas pessoas estavam conseguindo realizar o pagamento pelo cartão de crédito, então pode ser um problema da bandeira da pessoa, enfim. Mas a gente está resolvendo tudo por direct ou no WhatsApp, tá? Podem mandar mensagem, a gente tenta fazer por transferência, por Pix, por boleto, a gente dá um jeito, tá? Agora, depois da live, eu vou ficar ali à disposição para resolver isso, para vocês conseguirem garantir o valor promocional de R$29,90 que acaba hoje. Então, quem ainda não comprou, compre agora. Não vai aumentar muito, né? Amanhã ainda pode comprar. A gente vai manter ele ainda até o começo da semana que vem. Depois a gente tira ele do site. Então ainda dá tempo de comprar hoje. Indiquem para todo mundo, para os amigos, para comprarem hoje. Ó, tem gente que já recebeu, já imprimiu. E é isso aí. Pessoal, vou começar ali com as primeiras páginas do e-book, tá? As orientações para os pais. A gente fez 2 páginas de orientações. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu gostaria que vocês lessem também, tá? Porque são coisas bem importantes, são coisas que a gente tirou da nossa experiência já lá com o e-book do Advento e que vão fazer toda a diferença para que a aplicação do e-book seja realmente eficaz, tá? A gente busca essa eficiência na aplicação. A primeira coisa que eu queria falar são 49 dias de atividades. Quem já recebeu o e-book, quem já viu o e-book, vai ver isso, são 49 dias. Ele começa lá na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, e vai até o dia 4 de abril, que é o domingo de Páscoa. Então tem lá, para cada dia, tem o dia 1, o conteúdo, dia 2, dia 3, dia 4 até o dia 49, tá? Uma dica que eu percebi que fez falta quando a gente aplicou aqui o e-book do Advento. Criem uma rotina com as crianças, enfim, com os filhos, 1 ou 2, quantos forem, né? Fixem um horário. Todo dia 10 horas da manhã, todo dia 1 hora da tarde, a gente vai fazer as atividades. Para não deixar passar, para não esquecer, para a criança já estar esperando que naquela hora, naquele momento vai ser feito. Quem tem neném pequeno, aqui no nosso caso, a gente sempre fazia as atividades no horário que a Julinha dormia. Daí eu fazia com a Maria Cláudia enquanto ela dormia. Então, de repente, botar ali a atividade no horário do sono do neném, né? Então, assim, tentar já se planejar pra criar essa rotina, tá? Porque são 49 dias. Não dá pra deixar assim, um dia eu faço, outro dia eu não faço, né? E porque senão vai acabar desistindo no meio do caminho. Outra coisa, eu sei que geralmente é a mãe que vai aplicar o e-book, né? 90% dos casos é a mãe sozinha que vai aplicar o e-book com as crianças, mas procurem, se for possível, reunir a família inteira para fazer atividade. Pelo menos, eu coloquei aqui, pelo menos na sexta-feira, que é a via sacra. Então pode ser em outro horário, pode ser feito no final do dia, quando o pai chega, ou antes de ele trabalhar. E nos finais de semana tentar fazer com o pai junto também, para ter esse momento, esse tempo de qualidade mesmo com os filhos, né? E sobre isso,
eu queria dizer assim, tem gente que já é acostumado já faz homeschooling, já é acostumado a fazer atividade com as crianças, mas para quem não é, para quem vai ser a primeira experiência de ensinar alguma coisa para os filhos, de sentar e tal, muita paciência, muita paciência. É muito fácil a gente perder a paciência, a criança às vezes no dia não tá afim, ou faz de qualquer jeito, ou não consegue prestar atenção, não quer ficar parado. Então assim, a qualidade é mais importante que a quantidade. Então assim, como são 49 dias, às vezes a gente fica agoniado, tem que fazer, e acaba virando um checklist mesmo, né? Cumprir o dia 1, cumprir o dia 2, cumprir o dia 3, e não é essa a ideia. A ideia é transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Semear no coração das crianças o amor a Deus, as coisas sagradas, né? Então assim, é um propósito muito grande. Não é uma brincadeirinha, não é um passatempo, é uma coisa séria. Então, se a gente mantém o foco nisso, o foco em criar uma sede de céu nos nossos filhos, aí não vai se tornar um checklist, não vai se tornar um preciso fazer, preciso cumprir, vamos terminar rápido, sabe? Não, faz com tempo, se tiver que parar e fazer depois e voltar, sabe? Pode fazer um dia em 2, pode, enfim. Vocês vão saber como que é a rotina da casa de vocês, como que é melhor. Mas isso, assim, vejam a coisa fazendo efeito, sabe? Não só fazer por fazer. O que mais que eu coloquei aqui? Tá, a gente vai começar, vou começar falando do... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, só relembrando. Vamos ter lives todas as quintas-feiras até a Maria Rita nascer, nesse horário, 21h30. E a gente também vai fazer as atividades aqui na nossa casa. Então acompanhe nos stories pra ver como que a gente tá fazendo, como que eu explico as coisas pra elas. Vocês vão tendo ideias, vão me dando ideias também, né? A gente vai fazendo essa troca. Quando vocês fizerem as atividades, tirem foto, postem, podem marcar a gente pra gente ir acompanhando também, né? Como que tá sendo na casa de vocês. A gente já tem mais de 400 e-books vendidos, então são muitas famílias que vão estar fazendo essas atividades juntas. Isso é muito legal, assim, é uma caminhada mesmo. Eu sinto como se fosse um retiro, sabe? Com as 400 famílias caminhando. 400 até agora, né? Eu quero que vocês mandem aí essa live para bastante gente, para mais gente fazer essa caminhada junto com a gente. E quando vocês compartilham, outras pessoas também se sentem motivadas, né? Porque como são 49 dias... Com certeza muita gente vai ficar pelo caminho. Então eu acho que essas lives de quinta-feira também vão servir pra gente se motivar, né? Pra gente, cada semana, a gente ter um fôlego pra fazer melhor naquela semana. Uma dica sobre as leituras. Como essa é a primeira semana, eu tenho bastante coisa pra falar antes, tá? Eu já vou entrar no e-book propriamente dito, mas eu tenho que fazer esses esclarecimentos iniciais. Uma dica para os momentos que tiver leitura da Bíblia. Façam a leitura, o adulto faz a leitura, tá? Primeiro faz a leitura pausadamente, direto da Bíblia. Não usem celular, não usem tablet. A criança precisa conhecer a Bíblia, ela precisa manusear uma Bíblia, né? Às vezes a gente tem as Bíblias infantis e tal, mas não. Mesmo crianças bem pequenininhas, pode usar a Bíblia normal. E aí a gente vai depois, durante a explicação, a gente vai adaptando a linguagem da criança, mas a criança tem que ter acesso às palavras reais, a palavra de Deus, que está ali no Antigo Testamento ou nos Evangelhos, né? E aí o adulto faz a leitura primeiro, em voz alta. Se tiver algum filho que já sabe ler, depois que o adulto fez a leitura, dá pro filho ler, para ele ler também em voz alta. Depois, faz a leitura do guia de leitura. Tá? Vocês vão ver que sempre quando tem passagem bíblica tem um guia de leitura, que são perguntas que vão nortear a discussão. Então ajuda muito, assim, às vezes a gente não sabe nem por onde começar a explicar a passagem. Então o guia de leitura vai ajudar nisso. Onde eles estavam, para onde eles estavam indo, quem eram os personagens. E aí vocês vão ler a passagem de novo para ir respondendo as perguntas, tá? Essa é a minha dica sobre leitura da Bíblia. Já vou entrar aqui então no início do e-book, tá? Qual que é a primeira atividade do e-book? A primeira de todas que vocês podem fazer hoje, para quem já tem o e-book na mão, montar a cruz. Vocês vão ver, ó, que logo nas primeiras páginas do anexo, vem 4 páginas, ó,
Aí vocês vão cortar na linha pontilhada, aqui ó, tem uma linha pontilhada para cortar. E aí vocês vão montar a cruz. O que eu indico a fazer, né? Vocês recortam e colam numa cartolina. Se quiser deixar a cartolina e fazer em volta ali, em volta da cruz, né? Porque daí a cruz vai estar cortada, colada na cartolina, e em volta da cruz pedir para a criança ilustrar a cartolina, botar outras imagens, fica legal. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar a cruz, vai colar na cartolina para montar a cruz, né? Ó, são 4 folhas. E depois a gente vai cortar em volta de novo. Corta aqui de novo. Isso aqui é mais ou menos, para quem fez o e-book do Advento, ele corresponde lá à árvore de Jessé, né? Ele é como se fosse uma contagem regressiva para Páscoa. Então, uma dica importante é, quando vocês começarem a colar os quadradinhos, aí vem uma outra página com os quadradinhos numerados para colar aqui no nosso caminho da cruz. Vocês começam colando no 48, tá? E aí, por exemplo, vai estar aqui colado 48, aí vocês vão olhar quantos dias faltam para Páscoa? 47. Aí já vai ter a contagem regressiva. Aí quando colar o 47, quantos dias faltam para Páscoa? 46. Até que no dia da Páscoa é o dia 00, que é o último dia. Daí a cruz já vai estar toda completinha. Os quadradinhos que a gente cola, que vocês vão colar, sempre tem alguma coisa a ver, né, com o que for tratado no dia, né? Então, no último dia, vocês vão colar o 00. Agora, Deus queira que funcione, eu vou fazer uma mágica. Tcharam! Funcionou. Ah, que tecnológica que eu sou, gente. Tô muito orgulhosa. Quando vocês montarem, vai ficar assim a cruz, tá? Esse é o formato dela. Então, ali tem o número 48. E aí vocês vão colocando 48, 47, vão dar a volta na cruz inteira até chegar no 01 e no 00. O dia da Páscoa é 00. Estão perguntando quando que começam as atividades? Começam na segunda-feira, tá? Não começam na quarta-feira de cinzas. Começam já na segunda-feira. Todo mundo tá vendo a cruz? Só me respondam se eu tô aqui achando que vocês estão vendo e ninguém tá vendo. Sim? Dá pra ver a cruz aí no fundo da imagem? Acho que tem um delayzinho. Sim, tá. Então, beleza. Então, essa é a cruz, que é a nossa contagem regressiva. E aí, sempre, todo dia, quando a criança termina de fazer a atividade, ela vai lá e cola um quadradinho na cruz. Beleza? Vamos começar... Ah, faltou o desafio das virtudes, tá? Então, vamos para o desafio das virtudes. Eu vou explicar rapidamente como que ele funciona, tá? Peraí... Pronto. Ah, gente, é muita tecnologia. O que é o desafio das virtudes? Lá no e-book do Advento, a gente já tinha o desafio das virtudes, mas ele vinha junto com o e-book. No final eu tiro dúvidas, tá? Vocês anotem aí, se eu ficar lendo eu não vou conseguir, eu vou perder a linha de raciocínio. No final eu tiro todas as dúvidas. O desafio das virtudes, lá no e-book do Advento, ele vinha misturado com o próprio e-book. Eu achei que não ficou muito legal, porque aí para diagramar não ficava bom, a gente ficava meio repetitivo, enfim. Eu resolvi fazer ele à parte. As explicações do desafio das virtudes tá ali no começo do e-book, e as tabelas para usar com cada criança estão no anexo. Tá, o que é esse desafio das virtudes? É assim. Lá no e-book do Advento, a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias, tinha uma virtude diferente para a criança desenvolver, digamos assim, né? Era 3, 4 dias sobre obediência, 3, 4 dias sobre fortaleza, 3, 4 dias sobre outra coisa. Mas eu vi que ficava muita mudança de virtude, ficava uma confusão, era pouco tempo para dar tempo da criança realmente entender e desenvolver aquela virtude. Então, dessa vez, eu achei, considerando assim, o que me perguntam em caixinhas de perguntas e tal, que seria melhor que o desafio das virtudes fosse só da virtude da ordem, que é o que mais falta, tanto para crianças pequenas quanto para crianças maiores. A ordem é a virtude básica, né? Dela vai vir a paciência, dela vai vir a obediência e todas as outras virtudes. Então, cada semana vai ser um desafio diferente, sempre com base na virtude da ordem. Na primeira semana,
vai ser a cama, né? O mais simples. Arrumar a própria cama. E aí, para cada semana, os pais vão ter que estabelecer um desafio concreto, né? Então, assim, é arrumar a cama. Para a criança de 2 anos, vai ser o quê? Tentar arrumar a cama, né? Ajudar a mamãe e o papai a arrumar a cama. Porque a criança de 2 anos, ela não vai conseguir arrumar bem a cama. A criança de 10 anos tem que arrumar a cama como se fosse uma cama de hotel. Perfeitamente, com o lençol para baixo, tem que ser uma coisa assim, ou colocar os travesseiros no sol, ou enfim, trocar roupa de cama, né? Para cada idade, a missão vai ter que ser adequada à idade. E elas são cumulativas, então na primeira semana é a cama, na segunda semana é a cama e roupas e sapatos. E aí também os pais vão estabelecer lá qual que é a missão de roupas e sapatos. Para criança de 2 anos, pode ser tirar a própria roupa sozinha e colocar no cesto de roupa suja. Para criança de 6 anos, pode ser trocar a própria roupa, limpar os próprios sapatos. Para criança de 10 anos, pode ser lavar a sua própria roupa na máquina. Então, né, cada semana, isso tudo tá explicado no e-book, tá? Na terceira semana vai ser os brinquedos. Na quarta semana vai ser a postura na mesa, pode ser colocar a mesa, tirar a mesa, lavar a louça, pode ser qualquer coisa. Higiene, vai ser alguma coisa que a criança ainda não faz com naturalidade sozinha. Pode ser escovar o dente sem reclamar, pode ser tomar banho sozinho, ou se secar sozinho, ou dar banho no irmão. Enfim, alguma coisa relacionada à rotina de higiene. A 6 vai ser do sono. Então assim, talvez seja a hora de tirar alguma associação de sono. Ah, meu filho só dorme se eu fico junto com ele até ele dormir, ou se eu conto 10 histórias, ou se, enfim, de repente é hora de ensinar a criança a tirar essa associação, agora vai dormir sozinho. Então, assim, cada família vai saber criar essa missão específica, digamos assim, né? O desafio específico. E na última semana entra a virtude da obediência, que é fazer todas as missões das outras semanas, só que na hora em que for solicitado, sem reclamar e sorrindo, que daí é a perfeição, né? A 7ª semana é a Semana Santa, então assim, eles já vão estar tudo santinho, já vão estar tudo obediente, já vão ter criado os hábitos de ordem, né? Então assim, só o fato da criança todo dia arrumar a cama já vai fazer ela arrumar os brinquedos com mais facilidade, já vai fazer com que ela aceite dormir, se submeta ao horário que a família colocar para dormir, por exemplo. Então assim, as virtudes são assim, são uma rede, né? Quando a gente puxa uma, vem todas as outras juntas. Então, isso é bem importante. Beleza? Tá. Aqui eu coloquei a tabelinha para vocês verem como é. Eu comprei aqui pra Maria, ó, só para vocês verem, né? Ela vem ali em cima com o nome da criança. Então, essa tabela tem que ser uma por criança, né? Se você tem mais filhos, você tem que imprimir para a quantidade de filhos. Coloca o nome da criança e na primeira semana... na segunda-feira ela arrumou a cama direitinho, tal, aí ganha ali um xizinho, ganha um adesivo, enfim. Eu comprei, é legal botar na porta da geladeira ou em algum lugar bem visível, assim, que a criança sempre passe na frente e veja ali como que ela tá se saindo no desafio. Eu comprei pra fazer com a Maria Cláudia essas estrelinhas, ó, que são roxas ainda, achei o máximo, que são de imã. Então, como vai ficar na porta da geladeira, eu vou colocando, né, caso ela cumpra a missão. E se ela não cumprir, daí ela não vai ganhar a estrelinha. Mas cuidado com essa história de recompensa e tal, pra não virar um objeto de ameaça, né? Ah, se você não arrumar essa cama direito, vai ficar sem estrelinha. Aí a criança simplesmente vai dizer, tá, não ligo pra essa estrelinha, não tô nem aí pra essa tabela, né? Foi isso que a Maria Cláudia fez comigo lá no e-book do Advento. Ela simplesmente ignorou porque eu comecei a usar como instrumento de ameaça. Depois eu vi que quando eu usava como uma recompensa, um reforço positivo por uma conduta legal dela, daí começou a funcionar mais legal, tá? Então tomem cuidado com isso. Aí, se tiver alguma coisa assim, nem que seja um adesivo, uma coisa assim, né? A criança adora adesivo, então... alguma coisa que eles achem legal de... Claro, sempre lembrar que a criança tem que fazer porque é o certo, né? Também não é por causa da estrelinha. Ela tem que fazer o que tem que ser feito. Mas, enfim, tá, vocês entenderam, né? Beleza, então vamos lá. Na segunda-feira, vamos começar com o primeiro dia do e-book, tá? Quem já recebeu o e-book viu que antes de começar cada semana, tem ali preparação e uma lista de todos os dias da semana, de todos os temas da semana e dos materiais necessários para aquela semana.
tá? Então isso eu não tinha lá no e-book do Advento, eu achei que era mais legal para os pais poderem se organizar. Então, na primeira semana, o que a gente vai... No primeiro dia, né? No dia 15, que já é na segunda-feira. O que vai ter? Vai ter o que é a quaresma, por que a cor litúrgica é roxa, quantos dias tem a quaresma e quais são as cores litúrgicas. Tá? Então, quando começa, tem uma explicação que ficou bem parecida com a explicação que eu coloquei lá no e-book do Advento. Que é assim, ó. Ela vem assim... E aí o que diz, né? Diz assim, ó, existem duas grandes festas da nossa fé. Quais são as duas grandes festas? E aí deixa a criança pensar, né? Ah, que festa que a gente comemorou agora há pouco, uma festa grande da igreja, que aí foi importante. Natal. Qual é a outra festa grande que a igreja tem? A Páscoa, né? São os dois grandes momentos do ano litúrgico, as duas grandes festas da igreja, que é uma alegria, assim, uma grande alegria. Natal e Páscoa. Beleza. E quando o Natal e a Páscoa são as grandes luzes da igreja, né? Quando Jesus nasce e quando Jesus ressuscita. E qual que é a cor da luz? A luz é o branco, né? Que ilumina. Então, a cor litúrgica do Natal e da Páscoa é a cor branca. Tá, e para essas duas grandes festas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar. É assim que vocês podem ir explicando para a criança, né? A gente precisa se preparar. E como que a gente se prepara? Também tem dois tempos para se preparar. A quaresma e o advento. Qual que é a festa mais importante de todas? A quaresma. Por isso que a gente se prepara para a quaresma um tempo bem maior do que o do advento, porque a festa mais importante de todas é a Páscoa. E aí, para a gente se preparar, tem esses dois tempos. E qual que é a cor litúrgica? É a roxa. Por quê? Porque quando de manhã cedo, quando o sol está nascendo, é a cor que o céu fica roxo, né? Quando a luz está chegando. Então, para chegar na cor branca, para chegar na luz do sol, que é Cristo nascendo e Cristo ressuscitando, o céu fica roxo. Então, é o tempo de preparação. Então, ó, aí vai ter essa página. Eu acho que eu até botei aqui, mas enfim, ó, essa página que tem ali os 4 quadradinhos. Os dois de cima vai ter lá no anexo. Ó, no anexo é assim. No anexo vai ter ali Jesus ressuscitado e Jesus nascendo. Aí vocês vão recortar do anexo e colar no e-book, né? As duas festas. E quais são os tempos de preparação? O advento e a Páscoa. Recorta do anexo, cola lá no corpo do e-book. Tá? Com essa explicação. Depois vai ter a explicação de quantos dias tem a Páscoa. Que é bem simples, na verdade, né? A Páscoa, a quaresma, ela tem 40 dias, né? Essa é a moral. Por que 40 dias? 40 dias foi o tempo que 40 anos Moisés ficou no deserto, 40 dias Jesus ficou no deserto, né, para se preparar antes da vida pública. 40 dias é um número bíblico de tempo de preparação. Mas aí se a gente for contar no calendário, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, dá 46 dias. Então, como assim, né? Não é 40. Mas por quê? Porque os domingos, eles não são considerados tempo quaresmal, porque o tempo quaresmal é um tempo de penitência, é um tempo de preparação e tal. Os domingos, eles não são dias de penitência, porque é o dia da ressurreição, né? Os domingos do ano inteiro nunca são dias de penitência. Então, por isso, aí são 6 domingos. Se cortar os 6 domingos, fica 40 dias. Aí tem a explicaçãozinha toda ali para vocês explicarem melhor para a criança, tá? Depois, vai ter uma atividade de ligar, de relacionar a cor do sacerdote. Essa eu não botei ali, mas assim, ó, tem os sacerdotes aqui com as cores das batinas. Aqui vem a explicação, né, de cada cor. E aí tem que ligar aqui com cada coisa, ó, com Natal, com Domingo de Ramos, Pentecostes, com Dia de Nossa Senhora, Ressurreição, Quaresma. Aí essa igrejinha é tempo comum, tá? A gente não conseguiu pensar num símbolo melhor para tempo comum. É o tempo comum e aqui é o advento. Aí eu tenho que relacionar aqui com cada cor, tá? Bem simples. E aí a gente fez uma atividade que eu achei muito legal,
Quem é mulher já brincou disso, de colocar o vestido na princesa? Então, aqui é colocar a... Ai, agora eu esqueci o nome. Meu Deus, esqueci o nome. Evandro? Qual que é o nome da roupa do sacerdote que vai por cima? A casula. Colocar a casula no sacerdote. Então, ele já tá com a alva branca e aí recorta ali e encaixa, né, com as abinhas ali na roupa. E agora? E aí é pra deixar o conteúdo bem concreto na cabeça da criança, entendeu? Isso, casula, também responderam aqui. Bem concreto na cabeça da criança. Coloca a roupinha verde. O que é a roupinha verde? É o tempo comum. O branco é a Páscoa. Lembra que a gente falou? A Páscoa e o Natal, né? Que é a festa da luz. O vermelho, Pentecostes, Domingo de Ramos, tal. E o roxo, os tempos de preparação, tá? Então, assim, sempre essas atividades pós-explicação são para tornar mais concreto mesmo, né? O conteúdo. Porque a criança precisa desse concreto, precisa desse tempo de digerir mesmo, digerir o conteúdo. Beleza, vamos para o dia 2, terça-feira. O que vai vir no dia 2? Vai vir os propósitos para a quaresma. E aí a gente dá ali como sugestão fazer... A gente fala ali, né, que a ideia da quaresma é o quê? É a gente se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Essa live vai ficar salva, tá? Mas fiquem aqui, assistam agora. Se afastar do pecado e se aproximar de Deus. E aí eu usei aqui um exemplo que o padre Paulo Ricardo usa, que ele fala das 3 obras quaresmais. Quais são as 3 obras quaresmais? A penitência, a caridade e a oração. Então, assim, ele fala como se fosse um carro, né? O volante, o freio e o acelerador do carro. O volante é a oração. A oração, ela dá a direção da vida espiritual. Então, assim, a oração vai dizer para onde eu vou. Não adianta a gente ter um carro super potente e que vai pro lugar errado, né? Então, a oração é nosso momento, nossa relação íntima com Deus. O volante é a oração. O freio é a penitência. É o que nos segura, é o que evita que a gente se aproxime do pecado, né? E a caridade é o acelerador. É o que nos faz chegar mais perto de Deus mais rápido, né? É servindo os outros, amando a Deus através do nosso serviço aos outros. E aí a nossa sugestão é que cada criança faça um propósito quaresmal de cada uma dessas obras, né? Então, assim, um propósito de penitência, um propósito de caridade e um propósito de oração. Aí vocês vão ver dentro da dinâmica da família de vocês qual que é melhor, né? A idade da criança, a penitência pode ser não comer alguma coisa que gosta, ou comer alguma coisa que não gosta, guardar um brinquedo. Na quaresma do ano passado eu fiz com a Maria, ela pegou o brinquedo que ela mais gostava, guardou numa caixa. E aí no domingo de Páscoa a gente escondeu aquele brinquedo, ela encontrou. E aí foi como se fosse um brinquedo novo pra ela, assim, então foi bem legal. Cada família vai ver. Um propósito de oração pode ser, de repente, da família inteira começar a rezar junto o terço, ou começar a rezar junto antes de dormir, ou fazer um oferecimento do dia de manhã, todos juntos. Alguma coisa assim, né? Que vocês ainda não façam, ou que não façam com a constância adequada. E caridade, aí pode ser zilhões de opções, né? Daí eu coloquei também aqui o conteúdo sobre as obras de caridade, as obras de misericórdia, né? As obras de misericórdia corporais e espirituais. Tem uma tabela aqui que explica mais ou menos cada uma e eu deixei um QR Code, essa tabela aqui, e tem um QR Code também que vai para um site que explica melhor o que são essas obras de misericórdia. São 7 corporais, 7 espirituais, tá? Daí, nessa terça-feira, assim, ó, a segunda e a terça vocês já podem começar, na verdade, tá? Já pode fazer amanhã se quiser, sábado e domingo, já pode antecipar, já que é bastante coisa, assim. Aí vem a preparação da coroa de espinhos. Deixa eu botar aqui a foto. Essa a gente fez ano passado de massinha, tá? Eu coloquei aqui algumas ideias, né? Eu coloquei a ideia de usar massinha e colocar daí os palitinhos de dente, palito de dente, né, que chama. E aí pode colocar um para cada dia da quaresma, por exemplo.
E aí, assim, se naquele dia a criança fez bem as obras lá que ela se propôs a fazer, a penitência, a caridade e a oração, aí vai levando sempre em consideração isso, né? Se ela cumpriu aqueles propósitos da quaresma, daí à noite, antes de dormir, ela pode tirar o palitinho. E aí que tá o bonito da explicação, né? É aquela coisa assim de corredenção, é super elevado, mas a gente explica de um jeito simples para criança. Quando a gente faz coisas que a gente não quer fazer, mas por amor a Deus, para agradar a Deus, a gente tira um palitinho da coroa de espinhos dele, a gente tira um pouquinho da dor dele, a gente sofre um pouquinho por ele, né? Então essa é a explicação, assim, vamos adequando isso à linguagem da criança, mas é basicamente isso. A gente, se a cabeça de Jesus está doendo muito com essa coroa de espinhos, a gente com os nossos pequenos sofrimentos, né, a gente submetendo a nossa vontade ao que a gente não gosta, né, ou fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, ou deixando de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, a gente pode ir aliviando a dor de Jesus. Tá. Para quem for fazer de massinha, a gente fez de massinha ano passado, mas a gente viu que lá, porque são quase 50 dias, né? Agora pausou, voltou. Voltei, tá todo mundo me vendo? Sim, deu uma pausadinha. As massinhas em geral elas ressecam, tá? Se for aquela massinha escolar mesmo, aquela que vem assim, uma caixinha com elas compridinhas, aquilo ali de um dia pro outro ela já seca e quebra. Eu coloquei aqui pra vocês duas opções. Ano passado a gente usou essa do Big Balde, tá? Porque daí ela vem várias cores, e aí vinha marrom e vinha preto, aí a gente usou desse Big Balde. A Play-Doh também tem marrom, então essas duas marcas, elas são melhorzinhas, tá? Elas duram mais, mas não vai durar até o final, tá? Elas quebram, ressecam, não sei se tem algum jeito de fazer ela durar mais, mas é uma opção, tá? Se for fazer de massinha, o ideal é comprar uma marca dessas melhorzinha, porque se for aquelas bem simples, ela não vai durar nada, ela vira uma meleca. Outra opção é fazer de argila. Eu comprei aqui, amanhã a gente vai fazer uma de argila. Mas a argila, ela acontece que igual a massinha, assim, ela resseca e ela fica muito dura e quebradiça. E aí, às vezes, o palitinho que tu coloca, tu não consegue mais tirar, porque ela fica tão dura que o palitinho não sai mais. Então tem esse problema também da argila. Por isso que esse ano, eu queria ter feito ano passado já, mas eu não tinha encontrado pra comprar. A gente vai fazer com essa aqui de madeira, ó. Que até o pessoal aí da roça já fez com o cipó que tinha no quintal. Eu nem sabia que era cipó que chamava, mas é cipó, tá? É capaz de arranjar isso até em terreno baldio, assim, sei lá, não sei direito onde achar, mas eu comprei esse daqui numa casa de artesanato e foi bem baratinho, assim. Eu tentei comprar um tamanho um pouquinho menor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os palitinhos, pra ficar bonito, eu vou pintar eles de marrom. E aí é só encaixar aqui nos buraquinhos, ó. Encaixa nos buraquinhos. E o bom disso aqui é que tu reaproveita, né? Não é que nem a massinha que tem que jogar fora. Ano que vem eu posso usar de novo, posso usar vários anos com vários filhos. Então, quem conseguir arranjar um desse, eu acho que é um bom investimento. Beleza quanto à coroa? Ah, tá. Eu coloquei também como ideia aquela massinha caseira. Tem até uma receita. Deve ter outras receitas na internet dessa massinha caseira, mas como ela vai, se não me engano, trigo e tal, é difícil ela durar 50 dias. Eu lembro de a gente já ter feito no nosso grupo nosso grupo de amigas, e elas dizerem que mofou, ou que começou a dar mosquito, mosca em cima dessa coroa, dessa massinha caseira. Então, assim, não sei também se é uma boa. Mas também, faz com massinha caseira, se no meio do caminho ficar ruim, compra massinha normal, faz com argila, se quebrar, faz outra com argila, enfim. Também não tem drama por causa disso. E nesse dia também, a gente sugere que se faça o altar quaresmal. O que é o altar quaresmal? É um lugar que muita gente já tem altar em casa, mas geralmente não é o altar adequado para criança, né? Porque geralmente são coisas que quebram, a gente põe numa altura maior, já para criança não ter acesso,
Mas agora é para montar um altar para a criança. Então, assim, um lugar que visivelmente a criança veja que ali é um lugar de oração, que ali é um lugar de fazer as orações que ela se propôs lá nos propósitos da quaresma, da família se reunir para fazer uma oração antes de dormir ou para fazer um oferecimento do dia ao acordar. E aí, o que eu sugeri? Colocar algum elemento roxo para a criança lembrar que tá num tempo de preparação. E isso a gente pode lembrar para eles todos os dias. Lembra por que essa toalha é roxa? Porque é um momento de preparação, né? Lembra por que é o roxo? Porque é a cor do céu? A gente tem que ficar relembrando, para sedimentar, tem que relembrar várias vezes para criança. Aí eu comprei hoje, eu já até postei ali, eu comprei um tecido. Eu acho que eu vou fazer a bainha, ou nem vou fazer. Comprei um tecido roxo de Oxford. Foi R$8 o metro e a largura é de 1,5 m. Então, assim, é um tecido que ele é bem bom e ele tem um preço bastante acessível. Mas pode ser, assim, uma cartolina, pode ser qualquer coisa para botar em cima da mesa, só para relembrar sempre do tempo litúrgico. Quando eu for à missa, mostrar para a criança que cor será que o padre vai estar de roupa hoje. Eu acho que a roupa do padre é roxa. Lembra por quê? Porque a gente está no tempo da quaresma, que é o tempo de preparação, pipipi, papapá. Então, assim, se a gente não ficar retomando, passa batido, né? E pra criança... E aí eu sugeri também colocar uma cruz, né? Claro, que é o tempo de quaresma. E também dá pra colocar coisas bonitas, dá pra colocar uma flor, e velas e tal, pra lembrar que é a cruz de Cristo. Sempre quando a gente for fazer a leitura da passagem bíblica, a gente acende uma vela, então pode usar essa vela. Dá pra colocar uma imagem de Nossa Senhora ou imagem de algum outro santo. Enfim, criar um espaço de oração que a criança possa mexer. Então, assim, tentar não colocar coisa que quebra e tal. E aí, ainda na terça-feira, é um dia dedicado à Sagrada Face. Então, assim, ali eu coloquei uma oração para a família toda rezar junto, que é de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fez essa oração em desagravo à Sagrada Face de Jesus. E aí, assim, claro, esse ano não vai ser tanto assim, mas na terça-feira de carnaval, né? Então, com certeza Jesus está sendo muito desagravado nesse final de semana. Então, é aquele momento de a gente parar, né? E realmente, enfim, olhar para o rosto dele, né? Essa imagem é do Raul Berzosa, é um artista espanhol. Os nossos 3 quebra-cabeça, a gente tem 3 quebra-cabeças que são de obras de arte dele. Inclusive, a gente comprou os direitos autorais dele, eu falei com ele e tudo. Então, e esse é uma dessas. E assim, eu sugiro, de repente, até de botar essa imagem no altar quaresmal. Botar ela Ela vem para imprimir no anexo, tá? Botar ela num porta-retrato, ou fazer uma moldura assim com cartolina mesmo pra ela e colar na parede, né? Pra gente ver assim o rosto de Jesus e... enfim. É uma imagem que ela faz refletir, né? Beleza, vamos seguir. Quarta-feira de cinzas. Não preciso dizer que tem que ir à missa na quarta-feira, né? E o ideal é que... geralmente a missa de quarta-feira de cinzas é à noite, né? Mas o ideal é fazer com a criança esse encontro antes da quarta-feira de cinzas, porque ele vai explicar o que é a quarta-feira de cinzas, o que é a missa das cinzas, tudo. Então, fazer antes, tá? E aí, qual que é a explicação, né? A explicação é que a quaresma, ela é separada por 2 alegrias. Uma alegria que é muito diferente da outra, né? Uma alegria que ela é mundana, passageira, que é o carnaval. E uma alegria, que é antes da quaresma, né? E uma alegria que ela é perene, que ela é fértil, que ela é eterna, que é a da Páscoa. E a quaresma tá ali no meio, do carnaval e da Páscoa. E aí, aí eu explico um pouco assim, o porquê, né, que a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa são os 2 dias do ano que são dias de jejum e de penitência. Explico o que é jejum, explico o que é penitência, falo um pouco da missa de cinzas, né? Falo que... tem uma breve explicação só para a criança saber que na hora da missa o padre fala aquela frase, né? Recorda-te que tu é pós,
que tu é pó e ao pó voltarás. Então, por que o padre fala isso? Porque quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou Adão, criou ele do pó, do barro, né? E ali ele soprou um espírito. Então, o Adão era pó. E depois que a gente morre, que a gente é enterrado, a gente volta a virar pó. Então, a gente é pó e vira pó. E isso é pra gente lembrar que dessa vida a gente não leva nada, né? Que a gente tá aqui só de passagem, que o importante é o nosso destino, que é o céu. Então, já começar assim, a mostrar pra criança essa dimensão, e que a gente começa a quaresma meditando sobre o fim, assim, sobre a nossa morte, né, que a gente vai voltar pro pó, e termina a quaresma lá na Semana Santa, na ressurreição, falando de vida, né, de vida eterna. Então, se agora a gente fala do dia a gente é pó e volta pro pó, lá a gente fala, não, nossa vida é eterna. Beleza, e aí explico que a quaresma, as cinzas que o padre coloca na nossa testa, elas são os ramos do domingo de ramos do ano anterior queimados, né? Assim que é feito essas cinzas. Junta todos aqueles ramos, queima do domingo de ramos, da Páscoa do ano anterior, né? Da Semana Santa do ano anterior, queima, e aí essa que é usada. E aí no final tem atividade que é o enterro do Glória e do Aleluia, que é bem legal. A gente fez também na quaresma do ano passado, que pega uma cartolina, pode ser roxa, pode ser branca, qualquer uma, e pede pra criança escrever Glória e Aleluia, se ela souber escrever, senão vocês escrevem, pede pra ela enfeitar, então pode fazer assim num papel, assim. A gente aqui enfeitou com purpurina, enfim, com o que tinha em casa, né? Não precisa ser nada, não precisa comprar pra fazer, né? É o que der pra fazer. E aí a criança faz o Glória e o Aleluia, a gente explica que durante a quaresma eles ficam guardados, porque a nossa preparação é pra Páscoa. Lá na Páscoa a gente vai cantar de novo o Glória e o Aleluia. É como se até a liturgia tivesse de jejum, né? Então, assim, a liturgia também tá uma liturgia mais reduzida, mais simples, né? Porque é um tempo de interiorização, é um tempo não é um tempo de festa. A gente tá se preparando pra festa, né? Então a gente guarda lá o Glória e o Aleluia. Aí lembrem onde vocês vão guardar, né? Porque a Páscoa é 50 dias depois, quase. Guarda, e aí no domingo de Páscoa esconde o Glória e o Aleluia pra criança achar. Daí ela vai lembrar que ela fez, vai lembrar que agora chegou a hora de cantar o Glória e o Aleluia. Claro, né, que já vai ter, acho que na quinta-feira, porque a quaresma, na verdade, ela vai até a quinta-feira santa de manhã. Daí começa o Tríduo Pascal. Isso tudo também tá explicado no e-book lá pra frente, tá? Ali na quinta-feira já tem Glória, eu acho, se eu não me engano. Mas no sábado de Aleluia tem, enfim, já vai ter cantado Glória, mas whatever. Tá? E aí guarda e aí deixa lá pro domingo de Páscoa. Tá. Tá, no dia 18, quinta-feira. Contemplação do Belo. Nesse dia é o dia do... Existe um beato, provavelmente pelas imagens dele, pelas pinturas deles, muita gente conhece. Ele era um sacerdote italiano que era pintor, e aí é bem bonita a história dele, assim, que ele sempre fazia, toda a vida que ele fazia uma pintura, ele fazia de joelhos, ele fazia uma oração antes, toda a vida que ele fazia uma pintura que era da cruz de Cristo, ele se emocionava muito, enfim, é o Beato Fra Angelico. Se vocês pesquisarem Fra Angelico no Google, já vai vir zilhões de imagens, assim, ele tem muitas obras. E aí, esse é o momento de a gente começar a introduzir nos nossos filhos essa ideia de contemplação da beleza, né? Porque Deus, ele está na beleza. Deus é belo. Deus é a suprema beleza, né? Deus é belo, Deus é bom, Deus é verdadeiro. Então, as crianças, elas têm que saber reconhecer o que é belo. Se a gente mostra só coisa feia, elas não vão ter um padrão de estética, de beleza adequado, né? Eu tava lembrando hoje que tem eu fui numa palestra uma vez que o Bernardo Kister deu, que ele falou que a mãe dele... não sei se eu tô falando, se eu lembro bem das datas e das coisas, mas que a mãe dele levou ele quando ele tinha 7, 8, 9 anos na Capela Sistina. E aí ela levou eles entraram na Capela Sistina, e aí ela foi andando com ele, assim, conversando, mostrando os quadros laterais. E aí quando ela chegou bem no centro da Capela Sistina com ele,
ela pegou e falou assim, agora olha pra cima. E aí ele viu lá a imagem, né, da criação, aquela que é o dedo, assim, né? Deus criando o homem. E aí ele disse que naquela hora ali, ele com 7, 8 anos, se ajoelhou e começou a chorar, assim, ó. Porque ele já tinha visto aquela imagem várias vezes nos livros. E ele reconhecia naquilo ali a beleza e a sacralidade que estava por trás daquilo ali. E aí ele ficou muito emocionado e tal. Aí ele conta que a mãe dele, anos depois, levou uma amiga e fez a mesma coisa com a amiga. Foi andando, mostrando um quadro de um lado pro outro e tal. E quando chegou no meio da Capela Sistina, falou, olha pra cima. E aí ela olhou pra cima e fez assim, nossa, eu achei que era bem maior. Então assim, a pessoa não tem a menor noção do que ela tava vendo, assim, da obra de arte que ela tava vendo. E muitos de nós adultos, a gente não foi criado com esse olhar pra beleza, né? Pra contemplar a beleza, pra saber o que é belo. Às vezes a gente até despreza, a gente vê uma obra de arte e a gente nem sabe por onde começar, nem sabe se aquilo é bonito, se é maravilhoso, se é mais ou menos. Então assim, a gente tem que trabalhar a questão da contemplação do belo com os nossos filhos, tá? E aí, no e-book eu coloquei uma imagem que é o do Frangélico. Primeiro vai ter outra, tem uma antes que é da Anunciação. E aí uma experiência básica de contemplação do belo. De olhar, deixar a criança olhar fixamente para aquela imagem. Depois começar a fazer perguntas. O que está acontecendo nessa imagem? Eu botei ali um roteirinho, assim, bem simples, né? O que está acontecendo nessa imagem? Quem são os personagens, tá? Não é essa, é outra. Quais são as cores? Fazer a criança assim, se interessar por olhar os detalhes, né? Quais são as cores? Quem está olhando para quem? O que será que eles fizeram antes? O que será que vão fazer depois? Enfim, a criança entrar mesmo na mística, digamos assim, daquela imagem. E aí depois tem uma outra atividade que é recortar lá no anexo uma imagem que é da La Pietà, né, do Frangélico, recorta os quadradinhos e depois cola ali no corpo do e-book. Tá? Essa é uma atividade que tem bastante no material do Instituto Cidade de Deus, tanto de contemplação do belo quanto esse quebra-cabeça, assim, né, que faz a criança reparar em cada uma das partes. Aqui as mães mais perfeccionistas, tipo eu, vão ficar agoniadas porque a criança corta tudo errado, porque a criança cola muito torto. Mas assim, deixem a criança ser protagonista do negócio. Se ela pedir ajuda, ajudem, mas deixe que ela faça, né? O importante não é ficar perfeito. O importante é a criança participar, né? Protagonizar a atividade. Na sexta-feira, gente, é coisa, hein? Essa é só a primeira semana, são 7. Na sexta-feira chega então a primeira sexta-feira, né? A primeira via sacra. Aí o que eu sugiro pra vocês é que vocês montem os quadrinhos da Via Sacra todos na primeira sexta-feira. Já mata isso de uma vez, assim, já deixa todos guardados numa caixinha, alguma coisa. E como são 7 sextas-feiras e a Via Sacra tem 14 estações, e eu sei que tanto o terço, né, quanto a Via Sacra para as crianças é uma coisa que é difícil eles ficarem parados, enfim. Então eu dividi assim, cada sexta-feira vai ser 2 estações da Via Sacra. Na primeira sexta-feira são as 2 primeiras, depois na segunda sexta-feira é a 3 e a 4, até que na última sexta-feira, aí eu fiz um roteiro mais reduzido, na última sexta-feira, que é a sexta-feira santa, vão ser as 14, tá? Como que faz, né? Eu coloquei aqui o passo a passo, tem o passo a passo no corpo do e-book. No anexo vão ter lá os 14 quadrinhos, tá? As 14 ilustrações, essas ilustrações são exclusivas da Catholic Kids, tá? Foram feitas especialmente pro e-book. Vocês vão cortar e vão, quem quiser, claro, vocês podem só usar essa imagem, não precisa botar no quadrinho, mas no quadrinho fica bem mais legal, né? Sugiro que comprem um saquinho desse de palito, tá? Palito de picolé, é cerca de uns 4, 5 reais, dependendo de onde vocês comprarem. Eles vêm com 100 palitos. Vocês vão usar, se eu não me engano, 84 ou 86 para fazer as 14 estações, porque cada estação vai ali 6 palitos e são 14. Então dá, se eu não me engano, é 84 ou 86. E tem outras atividades no e-book mais pra frente, umas 3 ou 4 atividades que vai usar palitinho de picolé também. Então, um saquinho desse é bom. Se quiserem comprar 2, eu já comprei 2.
porque às vezes ele vem com uns palitinhos quebrados, ou muito finos, ou muito tortos. Então, às vezes já vale comprar 2, tá? Porque a gente vai usar bastante. E é uma coisa que dá pra usar também várias vezes em outras atividades com a criança. E uma dica. Quando for comprar, é pra manter essa borda branca. Vocês vão ver que o pontilhado, ele tá pra fora da imagem, né? Ele tem uma borda branca. Essa borda branca é onde vai colar o palito. Se cortar muito rente a imagem, quando colocar o palito, uma parte da imagem vai ficar tampada. Então, por isso que a gente deixou essa bordinha branca, que é onde vai colar o palito. Vocês vão ver, assim, que já é um trabalho de penitência. Aqui a gente já vai colocar os nossos propósitos quaresmais em prática, tá? Porque realmente colar palito é um trabalhinho. Não tentem colar com cola branca, não adianta. A melhor opção é um super bonder ou uma cola de artesanato ou cola quente, tá? Uma dessas é melhor. Cola branca vai deixar vocês malucos. Aí, cola branca dá pra colar o papel aqui no palito, tá? Mas o palito no palito não cola com cola branca. E depois pode colar com dupla face atrás pra colar na parede. Aí o ideal é já criar um lugarzinho da casa onde vai ficar o altar quaresmal e colocar ali perto também, e colocando a cada semana, colocando mais 2 quadrinhos para ir crescendo, daquela sensação assim de que tá crescendo. Se quiser montar os 14 quadrinhos de uma vez só, também fica legal, porque daí a criança tem acesso visual a toda a via sacra durante toda a quaresma, o que também é legal. Outra coisa que eu esqueci de falar antes, nesse altar quaresmal, é legal deixar talvez no chão ou nas paredes um espaço para colar as atividades, porque são várias atividades que a gente vai fazendo, de desenho, de várias coisas. E é legal, tipo, a criança sentir que a coisa tá crescendo, né? E volta e meia relembrar, lembra lá no começo, quando a gente fez esse desenho, quando a gente fez essa qualquer coisa... Enfim, e aí deixar... Muita gente fez isso no do Advento e a gente não fez aqui em casa. Mas eu achei uma ideia boa, sabe? Porque lá pro final do e-book, a gente consegue retomar só passando ali na frente. Lembra aquele ali? Você lembra o que queria dizer? Por que isso é isso? Tal. Então, de repente, criar também essa ideia, esse espaço. Tá, então, deixa eu ver o que mais que falta. Eu acho que da via sacra é isso, tá? Os palitinhos, não usar cola branca de jeito nenhum. E é isso. Tá, faltou a lição do silêncio. Aqui, como na via sacra, esse dia da via sacra é o primeiro dia que eu apresento a lição do silêncio. Vem a explicação do passo a passo, vem o QR Code que leva lá pro site do professor Carlos Nadalim, de Como Educar Seus Filhos, que explica melhor a lição do silêncio. Mas assim, o que é basicamente? Antes de fazer a leitura da Bíblia, antes de fazer via sacra, na verdade, assim, antes de fazer qualquer atividade do e-book, vocês podem fazer a lição do silêncio, que ele explica que é assim, pede pra criança ficar em silêncio, né? E aí ele tem um roteirinho ali, minhas pernas estão quietas, meus braços estão quietos, meu pescoço está quieto, minha boca está quieta, enfim, ele dá esse roteiro pra criança se acalmar. Aqui, geralmente, a gente não faz assim, a gente só fala, vamos fazer uma oração e ficar em silêncio pra gente se acalmar? Aí eu acendo uma vela e peço pra ela ficar olhando pra vela. Aí, claro, no primeiro dia é 30 segundos, né? Ela não aguenta mais que 30 segundos. Mas quando a gente fez o do Advento, no final já tava 2 minutos de silêncio. E realmente faz diferença, porque quando a gente começa a atividade, a leitura da Bíblia, a criança não pode estar muito doidona, assim. Ela não pode estar correndo ali na rua e aí vem fazer. Ela precisa parar, sentar. Até a gente, né? A gente precisa de um tempo, assim, pra entrar no clima do negócio. Então, essa lição do silêncio é bem legal, tá? A gente teve feedbacks maravilhosos, assim, no e-book do Advento, de crianças super agitadas, que com o tempo foram... os sanguíneos... Para os sanguíneos é pior, é verdade. Eu deixava a Maria Cláudia colérica, né? Sempre ela quer o desafio. Então, para ela era um desafio de ficar quieta, ela cumpria. E aí, no final, eu deixava ela apagar a vela, né? Como recompensa, digamos assim. Tá.
E aí vai ter sempre um roteirinho, tá? Pra fazer a meditação da Via Sacra. Gente, já tá quase, tá? Vamos para o último dia, sábado. Último dia da semana. Aí assim, ó. Ali começa um resumo da história da salvação. Porque eu pensei assim, antes de começar do começo, né? Começar do começo é começar lá da Páscoa pagã e começar tudo. Eu quis fazer 3 dias resumindo a história da salvação inteira. Pra todo mundo entrar assim no mínimo de uma base do que vai acontecer. Então eu peguei ali o sábado, o domingo e a segunda. Vão ser 3 dias de resumo da história da salvação. No sábado é a primeira parte, que é a criação e a queda. A criação do mundo e a queda dos anjos, a entrada do mal no mundo, o pecado original. Isso vai ser no sábado. No domingo vai vir a redenção com Jesus Cristo. E na segunda-feira vai vir a igreja, né? Então é um dia de criação, outro de Jesus e outro da igreja. E nessa segunda-feira, né, que vai ser a igreja, é a festa da Cátedra de São Pedro. Então eu já aproveitei, né, para falar de igreja nesse dia. Tá, o que é o assunto desse dia? Basicamente, Deus criou o mundo. Deus criou um mundo bom. Mas se Deus criou um mundo bom, por que tem tanta coisa ruim? Né? Por que tem doença? Por que tem morte? Por que tem gente malvada? Por que tem fome? Enfim. Porque quando Deus criou um mundo que era bom, Ele criou também os anjos. E uma parte dos anjos caiu. E aí o mal entrou no mundo através desses anjos decaídos. E aí lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados. E quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, eles romperam a condição de amizade, igualdade que tinham em relação a Deus. E aí foram expulsos do paraíso. Mas e aí, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? Aí vai lá pro segundo dia, né? O segundo dia que daí Deus veio nos socorrer. E aí depois que Jesus veio e nasceu e tudo isso, Ele deixou um caminho de salvação, um caminho pro céu, que é a igreja, tá? Então, basicamente, os 3 dias, eles vão resumir isso de uma forma bem reduzida, que é o que a gente vai ver o e-book inteiro, tá? Esses 3 dias depois, eles vão se desenrolar aí por 40 e poucos dias. É só realmente para dar uma introdução inicial. Eu achei bom fazer essa introdução inicial. E aí depois vai vir ali eu usei bastante poesia, tá? Poesias são desse livro aqui. Todas são desse livro. Palavra Sagrada, Poesia Encantada, do Paulo Debs. Aí vem uma poesia sobre o paraíso, que é bem legal, assim. E depois ficou como tarefa, digamos assim, que a criança faça um desenho com a criação, que tenha todas as coisas que Deus criou, né? Pra ela relembrar ali. Colocar o céu, o mar, os anjos, todas essas coisas, tá? Daí fica a critério dos pais de como conduzir. Gente... estão perguntando a idade e tal. Agora deixa eu voltar aqui. Vou abrir para perguntas rapidamente, já ficou bem longo. Se alguém tem pergunta, lembrando que hoje é o último dia para adquirir com preço promocional de R$ 29,90. Quinta-feira que vem teremos live novamente com o tema da semana 2, tá? A partir de amanhã a gente já vai começar a fazer aqui em casa as atividades. Amanhã a gente já vai montar a coroa de espinhos, já vai montar o nosso altar quaresmal também. Então vão acompanhando lá nos stories, vão tirando dúvida, tá? A coroa eu comprei em casa de artesanato. Essa live vai ficar salva, todas vão ficar salvas. Tanto o livro quanto o e-book vocês podem comprar direto no nosso site, tá? Tá bom, gente? Então é isso. Ficou... bastante coisa, né? Mas assim, ó, fiquem lembrando que é apenas em PDF, exatamente, por favor, ninguém vai receber e-book em casa, tá? Não fiquem esperando, em PDF. Tá, tu não entendeu por que algumas atividades no Purpurina é frescura mesmo. Purpurina é o que faz brilhar, assim, né? Então, glória e aleluia brilham. É um jeito de enfeitar, na verdade. Mas pode enfeitar com o que tiver em casa, papel picado. Assim, eu tentei sempre colocar coisas, porque eu tenho purpurina em casa.
Mas assim, eu tentei sempre colocar nos materiais necessários coisas baratas, fáceis de achar e que as pessoas tenham em casa, né? Então os materiais vão ser sempre praticamente cola, tesoura, lápis de cor, canetinha, essas coisas. Qual o tempo aproximado de cada dia? Ah, isso tá ali nas orientações para os pais, tá? É de 15 a 45 minutos, mais ou menos. Eu acho que a atividade mais complexa, assim, é lá na Semana Santa, que é o Jardim da Ressurreição. Isso aí pode levar aí uma hora, mais que uma hora até pra fazer. Mas em geral tem alguns que são só 15 minutos, 20, meia hora em média. Tá? A live vai ficar salva. Vocês podem imprimir o e-book em papel sulfite. A única coisa que eu diria que poderia ser impresso numa folha mais grossa é a via sacra, tá? Porque como vai colar nos palitinhos, assim, mas se quiser, sabe? Se quiser imprimir e tiver condições de imprimir num papel mais grosso, vai dar uma durabilidade maior, né? Os meus quadrinhos da via sacra que eu usei ano passado, eu já tinha usado ano retrasado, que eram com ilustrações que eu tinha achado na internet. Então, é melhor um pouquinho mais grossa pra via sacra. O resto pode ser tudo folha de papel sulfite, não tem a menor necessidade. Ah, a cruz também, né? Mas a cruz a gente vai colar na cartolina, então também não precisa. Tá, gente? É isso. Deixa eu ver se tem umas perguntinhas aqui. São 2 coroas? Não, é uma... Tem que comprar e fazer uma coroa de espinhos. Gente, vocês vão ver tudo lá no e-book a explicação, tá? No e-book tem toda a explicação. Não precisa, né? Mas é uma das atividades do e-book. E é uma só. Pode ser... Se quiser fazer, por exemplo, de massinha, o legal é fazer uma por criança. Essa grandona aqui pode ser uma para várias crianças, porque cabe muito palito aqui, né? E assim também, a criança tira um palito, depois a gente coloca de novo, enfim. É bom só ter que ter palito até o final, né? Pra ela tirar um por dia. Beleza? Quantas páginas tem o e-book? O e-book, ele tá... O corpo do e-book com 109 páginas, se não me engano, 110. E os anexos, eu acho que é cerca de 20 e poucas, 30 e poucas páginas. No total dá umas 130. Tá? Isso, são essa quantidade de páginas. Eu tentei reduzir ao máximo, assim. No começo eu me empolguei mais, vocês vão ver as 2 primeiras semanas tem bem mais páginas. Tipo, eu vi hoje aqui que a primeira semana tem 28. Imagina, são 7 semanas, né? Só que no começo realmente eu me estendi mais nas explicações e tal. Mas mais pra frente vocês vão ver, tem dia que é uma página só. E em geral são 2 páginas por dia. Às vezes é uma página de conteúdo e uma página do anexo, tá? Mas não tinha como reduzir mais que isso. Aí o corpo do e-book pode imprimir um só, não precisa imprimir mais que um. Ah, eu tenho 5 filhos. Não, o corpo do e-book pode imprimir um só. O anexo, que dependendo é bom ter pra mais, né? Se tiver crianças maiores, assim, imprimir um por filho, tá? Por exemplo, a tabela do desafio das virtudes tem que ser um por filho, né? Tem um dia que vai ter orelhinha de coelho, tem que ser um por filho. Mas também assim, pode imprimir um e o outro fazer com molde, né? Usar o molde. Várias coisas dá pra gente adaptar, né? Pra ficar mais barato. É isso, pessoal. Qualquer coisa, mandem por direct, tá? Ou mandem no nosso WhatsApp. Tem o link ali no nosso feed, na bio. É isso aí? Então tá bom, obrigada. E por favor, compartilhem para todo mundo comprar ainda hoje com preço promocional ou para, enfim, para adquirir o e-book, pra gente fazer essa caminhada e esse retiro todo mundo junto, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.